Olá, amigos. Eu sou o Bispo Adolfo Teodoro, da Igreja Anglicana Ortodoxa no Brasil. Desejo trazer para vocês uma meditação na Palavra do Senhor. E para a base das minhas palavras, eu gostaria de ler um texto das Sagradas Escrituras, que se encontra em segunda carta do apóstolo São Pedro, capítulo 3, versículos de 11 a 17, que diz o seguinte: Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se disparão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto também em outras de suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quero meditar um pouquinho sobre o seguinte tema: as consequências do abandono da fé. A apostasia, ou o abandono da fé, não é um problema apenas dos nossos dias. Pode ser encontrado em toda a história da igreja e pode ser encontrado também no Antigo Testamento, na história de Israel, como bem em nossos dias atuais. O problema do abandono da fé. O salmista, no Salmo 73, versículos 27, o salmista lembra as dificuldades que sobrevêm aos que se afastam de Deus. Porque todos os que se desviam de Deus são, consequentemente, derrotados, destruídos. E nós perguntamos nesta tarde, por que tantas pessoas se afastam ou deixam a fé? Se nós reuníssemos em um lugar todos os bispos, presbíteros, diáconos, pastores, evangelistas e membros de igrejas, em um lugar só, com certeza formaríamos uma grande igreja, uma grande assembleia de pessoas. Quem são os culpados de tantas pessoas se desviarem, se afastarem de Deus? Será que são os pais? Será que é a igreja? Será que são os pastores? Ah, com certeza, meu amigo, minha amiga, uma parcela de culpa para cada pessoa que eu citei nesta palavra. A família é culpada quando não educam os seus filhos em um ambiente cristão de fraternidade, amor e comunhão com Deus. A igreja é culpada quando não consolida em seus membros uma formação bíblica cristã sadia. Os líderes são culpados quando são motivos de escárnio, quando são motivos de escândalo na igreja do Senhor. O próprio afastado, desviado do evangelho, é culpado porque fez opção pelo mundo.
Aquele que se desvia do Evangelho é, sem dúvidas, um grande culpado, porque Deus o criou com livre-arbítrio e ele pode escolher entre servir a Deus ou não servir. Este livre-arbítrio possibilita a pessoa a ter o poder de escolha. A possibilidade de apostasia na igreja hoje. Apostasia existe e é um perigo constante, é um perigo real para todos nós. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, encontramos inúmeras referências a que nós tenhamos que ser firmes na fé. O profeta Ezequiel adverte: mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo impiedade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? Pergunta Ezequiel no capítulo 18, versículo 24 do seu livro. Oséias lembra que todo o povo de Israel havia se afastado e havia obscurecido seu entendimento e estava sem Deus no pecado. Oséias capítulo 5, versículo 4. Jeremias exclama: ó Senhor, todos os que te deixam serão envergonhados. Jeremias 17, 13. No Novo Testamento, há frequentes apelos aos cristãos para manterem-se firmes na fé. Paulo diz aos crentes, aos coríntios: permanecei firmes na fé. 1 Coríntios 16, 13. Escreve aos Gálatas também: permanecei firmes, firmes e não vos demovais. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Existem outras inúmeras referências bíblicas para que nós permaneçamos firmes na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O afastamento de Deus e os seus resultados são funestos. Há na Bíblia inúmeros casos de desobediência e afastamento de Deus que tiveram resultados desastrosos. Desde Lúcifer, lá nos altos céus, quando gostaria de ser igual a Deus, queria ser igual a Deus, o orgulho, a soberba invadiu seu coração e ele foi transformado em demônio, em Satanás, e caiu da presença de Deus. E juntamente com ele todos os anjos que o seguiram. Todos aqueles que o seguiram tornaram-se em demônios, porque afastaram-se de Deus. Adão e Eva cometeram o pecado da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida e foram seduzidos pelo pecado contra Deus e, consequentemente, foram expulsos do paraíso. Acã trocou a salvação por uma bela capa babilônica. Está em Josué capítulo 7, versículo 21. O resultado disso foi terrível. Ele perdeu a sua vida e perdeu tudo quanto possuía. O povo de Israel se afastou de Deus. Os pecados de rebeldia, desobediência, idolatria foram uma triste marca no povo de Israel. Ananias e Safira, já no Atos dos Apóstolos, já nos dias da igreja neotestamentária, mentiram ao Espírito Santo e morreram imediatamente. Demas amou o mundo, deixando de lado as coisas de Deus, o reino de Deus, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Além destes que se desviaram, houve outros que pecaram, mas se arrependeram, mas voltaram-se para Deus. Homens que pecaram contra Deus, mas se arrependeram e voltaram-se e foram novamente restaurados
por Deus. Nós encontramos entre estes homens o próprio rei Davi, que pecou o pecado terrível, mas voltou-se para Deus, apresentou-se diante de Deus humilde e pediu perdão, e o Senhor o restaurou. Davi pecou contra Deus, cometendo homicídio, cometendo adultério, mas ele se arrependeu. Asaf chega a confessar que quase desviou seus pés dos caminhos de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse, mas arrependeu-se e foi salvo. Foi o grande apóstolo Pedro, o homem que fundamentou a igreja cristã. O crente que se desvia e dá lugar à carne e ao pecado, mas lá na frente ele resolve voltar atrás e resolve pedir a Deus perdão. Eu quero dizer nesta tarde que Deus o perdoa, que Deus o santifica, o justifica e o purifica novamente. Ao deixar de se alimentar da palavra de Deus, ao deixar uma vida de oração, ao deixar a frequência aos cultos na igreja, a pessoa vai se esfriando na fé. A pessoa vai morrendo espiritualmente. Ah, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, voltemos para Deus enquanto há tempo. Há tempo de salvação. Você que se acha aflito, você que se acha distante do reino de Deus, volte-se para Cristo. Resolva a sua vida ao lado de Deus. Não se distancie. Aquele que pecou, mas que voltou atrás e se arrependeu, Deus o recebe novamente, como o pai do filho pródigo o fez com seu filho. Ele pecou, perdeu a sua posição, perdeu seus bens, perdeu tudo e foi apacentar porcos. Mas ao voltar para casa ele disse: vou dizer ao meu pai, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas faz-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus trabalhadores. Mas o que o pai fez? O pai o abraçou, colocou um anel de honra em seu dedo e recebeu gostoso novamente o seu filho e disse: filho, seja bem-vindo ao seio do pai. É assim que Deus faz com aquele que se encontra afastado, longe, distanciado, divorciado, alienado da palavra do Senhor. É assim que Deus faz com aquele que se volta para Ele, aquele que se volta para Cristo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz a palavra do Senhor em Marcos 13:13. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Entrar em tentação não é pecado. O pecado é ceder à tentação. E o apóstolo Tiago diz: resisti o diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Não deixemos de congregar. Não deixe a sua congregação. Não deixe a sua igreja. Nós não devemos estar mudando de igreja, pulando de galho em galho, né? Não é necessário isso. Às vezes a mudança tem que ser feita dentro de nós. Nós é que temos que mudar, não a igreja. Não deixe de congregar, como é costume de muitos, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há, diz o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 15 da sua primeira epístola. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.